Graça e paz, igreja. Como é bom estarmos juntos, para juntos mais uma noite, mais um final de tarde, louvarmos ao nosso Deus, engrandecermos o seu nome, adorarmos na beleza da sua santidade, porque Ele é bom, justo e verdadeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e exaltamos o teu nome neste dia que o Senhor fez para nos prostrar e adorar o teu nome, engrandecer o teu nome, bendizer o teu nome, pois só tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda a adoração. E é por isso, Senhor, que nos colocamos na tua presença nesta tarde, para louvar e engrandecer o teu nome, para fazer o teu nome engrandecido e conhecido. Deus, em nome de Jesus, neste final de tarde, fala as nossas vidas, porque queremos ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, os versículos de 12 a 16. Eu convido você a abrir sua Bíblia e ler junto comigo, acompanhar essa leitura junto comigo, Hebreus 4, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas e que você esteja vivendo esse momento oportuno. Que a graça de Deus esteja lhe alcançando e lhe assistindo todos os dias. É o que nós lemos na palavra de Deus e é o que sempre esperamos do nosso Deus. Que a sua graça nos ajude em momento oportuno. E quando é esse momento oportuno? No momento de Deus, na hora de Deus, no momento certo em que Deus aplica e age com a sua graça na nossa vida. Nós continuaremos louvando ao nosso Deus e engrandecendo o seu nome, porque Ele é bom, bom e continua sendo bom. Graça e paz, amada igreja. Como é maravilhoso estarmos juntos na presença do Senhor, para exaltarmos o nosso Deus, o Deus que é digno de glória, de honra e adoração. E a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso de entrar na presença do Senhor, porque Jesus Cristo pagou o alto preço que era meu e seu, e hoje nós somos livres, nós temos liberdade de adorar o Cordeiro de Deus que está nesse lugar. E você seja muito bem-vindo entre nós nessa tarde, para exaltar o Cordeiro que venceu e que nos deu vitória. Nós somos um povo mais que vencedor, porque o nosso Deus vive e reina e está entre nós. Vamos exaltá-lo. Fazer teu nome grande.
nascemos e vivemos para adorar o Senhor. Aleluia. Como chuva, a presença de Deus caia sobre nós. Como ar que respiramos, que nós possamos sentir a presença que nos cerca. Ele tem cercado a sua igreja, o seu povo, com cânticos de livramento. A sua misericórdia tem atingido a nossa vida e nós somos alvo da graça e da bondade de um Deus majestoso que desceu da sua glória para viver perto como Emanuel, o Deus das nossas vidas. Cantemos com júbilo, engrandeçamos o Senhor, voltemos a Ele.
hora, Deus, porque não há Deus como o Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Rei do Universo, digno de glória. Nós te exaltamos, Senhor. Meu Jesus, Salvador.
céu, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor, que é promessa do Senhor. E o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor foi preparar lugar para nós, mas o Senhor deixou em nós o selo da promessa, que é o Espírito Santo do Senhor. Habita dentro de nós. Nós te adoramos nessa hora, Deus, porque tu és o Deus de toda a glória. Recebe a nossa vida e o nosso louvor como oferta de gratidão na tua presença. Aleluia, Jesus. Seja adorado para sempre. Para sempre. Para sempre. Exaltado é o teu nome, Jesus. Fique à vontade entre nós, Espírito de Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e moveste com poder neste lugar. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e moveste com poder neste lugar. Fica à vontade, nós queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Te amo, Deus. Além do véu tu estás, que maravilhas farás enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer, eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Força minha, rocha minha, meu libertador, te amo, eu te amo. Quero te dizer que eu te amo, Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
e com misericórdia demonstrado amor. Estudaremos hoje o testemunho da palavra. João, capítulo 1, versículos 19 a 23 diz: Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em princípio do século XX, a causa mais comum dos problemas interiores, dos conflitos, das perturbações das pessoas, era, como disse Sigmund Freud, o conflito entre os desejos sexuais e os tabus sexuais. Mais tarde, na década de 20, Otto Rank escreveu que a raiz dos problemas psicológicos da época eram os sentimentos de inferioridade, incapacidade e culpa. Na década de 30, o foco do conflito psicológico, segundo Karen Arden, era a hostilidade entre os indivíduos e grupos, muitas vezes unida ao espírito competitivo. Mas o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio, vidas desérticas. É preciso que uma voz se levanta contra esse estado de coisas. Primeiro, João Batista diz: eu sou a voz.
Jesus era o Logos, a palavra. João era apenas a voz. Há vozes que marcam a vida. A voz do pai, a voz da mãe, a voz de um grande cantor. Há vozes conhecidas internacionalmente. Frank Sinatra, falecido, tinha uma voz muito bonita, que era conhecido internacionalmente como a voz. João Batista tinha uma voz respeitável. Lucas capítulo 3, versos 7 a 15 diz que iam ter com ele os publicanos, os soldados e os líderes religiosos. Marcos capítulo 6, verso 20 diz que quando Herodes o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Também João Batista era a voz que clamava contra o pecado. A Herodes disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos capítulo 6, verso 18. Aos militares disse: não maltrateis a ninguém e não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versos 12 a 14. Aos publicanos, homem do fisco disse: não cobreis mais do que é estipulado. Lucas capítulo 3, versos 12 a 13. Aos líderes religiosos disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira divina? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, versos 7 a 10. As multidões dizem: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Lucas capítulo 3, verso 10 a 11. Que importa clamar? Jesus disse: quando entrar em uma cidade e não vos receberem, sair pelas ruas e clamai. Lucas 10, verso 10. Importa clamar. Deus disse em Ezequiel 3,18: se tu não avisares ao ímpio, certamente ele morrerá, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. E importa clamar. Isaías 51, verso 58, verso 1 diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo a transgressão e a Jacó os seus pecados. E importa clamar. Você é a voz de Deus. Salmo 29, verso 4 a 10 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor dá crias corças e desnuda os bosques, e no seu tempo diz tudo glória. Virgil disse em seu livro Terra Virgem: pior do que a esterilidade da terra é a esterilidade da alma. Pior do que estar no deserto é ser um deserto. Há vilas desérticas. Jean Paul Sartre disse: o inferno é estar só. André Gide disse: muitos sofrem o medo da solidão e assim não se encontram. Rollo May disse: o homem a palavra procura de si mesmo. Norman Cousins, o século XVII, disse: a finalidade
das distrações era evitar que as pessoas pensassem em si mesmas. Kierkegaard disse: as pessoas fazem de tudo o que é possível em matéria de diversão e de empreendimentos atordoantes para afastar a ideia da solidão. Assim como nas florestas da América, mantém-se a distância dos animais selvagens por meio de toques acesas, gritos e toque de chocalho. A vida desértica porque estão vazios de Deus. A sensação de vazio e de solidão andam juntas. Quando a pessoa rompe um noivado, sente um vazio. A perda deixa um vazio na vida. O que disse que a alta classe média da França burguesa só conseguia suportar a rotina mecânica de suas atividades comerciais e industriais em virtude da presença de centros boêmicos nas proximidades. A fuga pela bebida. O motorista de ônibus do Bronx certo dia saiu com um veículo vazio e só foi apanhado pela polícia vários dias depois. A fuga do ambiente. Péricles, o autor da charge, o amigo da onça, na antiga revista O Cruzeiro, confidenciou aos amigos a sua solidão e poucos dias depois suicidou-se. A fuga da vida. Terry Moore falou com Billy Graham sobre o vazio de sua alma e poucos dias depois suicidou-se. É o vazio de Deus. Cardoso foi um dos visitantes assíduos da igreja presbiteriana Filadélfia de Estância. Também suicidou-se. Também era um vazio de Deus. Darlene Glória fez parte da novela Carmen. Ela, numa entrevista no Canal 2 em 1968, disse: recebi o Urso de Prata da França pelo papel de melhor atriz num dos filmes em que participei. Fui chamada 5 vezes ao palco para agradecer os aplausos. Naquele tempo estava morrendo nas drogas. Vivi nos terreiros de Umbanda. Matei galinhas que davam para encher uma granja. Acendi tantas velas que davam para iluminar a cidade do Rio de Janeiro. Mas um dia entrei numa igreja evangélica. Entrei como tantas vezes já havia feito. Aí nesse dia Deus me falou: encheu o vazio do meu coração. Nasci de novo. Jesus quer encher hoje o vazio do seu coração. Segundo, João Batista aponta no Cristo. Este João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João capítulo 1, verso 7. João, escritor do Evangelho, dá muita ênfase a João Batista. Todos os escritores dizem que João Batista falou a verdade, pregou o Evangelho, anunciou Cristo como a luz da vida de toda a humanidade. O escritor não diz que João Batista ensinou sobre seu estilo de vida ascética, bebendo apenas água, vestindo roupas feitas de pelo de camelo e vivendo de mel silvestre e gafanhoto. João Batista não ensinou sobre isto como uma maneira de começar uma seita. Não ensinou como a seguir o seu exemplo como uma maneira de ser o fundador de uma nova religião, num confronto de doutrinas. João Batista não fez nada disso. Ele veio para pregar a verdade. Ele teve a responsabilidade dada por Deus
de levar as pessoas a Cristo, dizendo que Cristo é o Cordeiro. Sua missão era dirigir o povo a Cristo, que era a luz. Eu não posso esclarecer você, eu não posso dar vida, entretanto, como representante de Cristo, desejo que você creia em Cristo, deixe de guiar a Cristo, devo pregar somente em Cristo. Não posso falar sobre minha roupa de pele de camelo ou de qualquer outro estilo de vida certo. Minha aparência repulsiva deve forçá-la a prestar mais atenção à minha mensagem do que a mim. Cristo é a vida e a luz da humanidade. Mas neste momento em que falo de João, ele assumiu a nossa natureza humana. Ele está aqui perto de você. Terceiro, receba a autoridade da palavra. Conforme o dicionário, a autoridade é o poder de dar ordens, forçar a obediência, tomar decisões. Esta é a significação usual. A palavra de Deus tem um método de interpretação gramático histórico. Lutero foi o primeiro a insistir no senso gramático histórico. A palavra de Deus é uma escritura normativa. Os ensinos de Cristo são normativos para a igreja. Necessitamos do Velho Testamento para a compreensão do Novo Testamento. A palavra de Deus é uma teologia bíblica. A teologia bíblica é de caráter histórico. Determina o que os escritores sagrados pensaram sobre os assuntos divinos. Temos o direito de afirmar que a verdadeira compreensão da fé e da história de Israel está em Cristo e em seu Evangelho. O Velho Testamento é um livro incompleto. O Novo Testamento anuncia o seu cumprimento. Se não aprendermos a chorar aos pés de Jesus, não nascerão novas criaturas. 4. Volte-se para Deus. Zacarias capítulo 1, verso 12 e 13, diz: o Senhor se irou em extremo contra nossos pais, portanto dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta mensagem de Zacarias, vemos que ele esteve preocupado com o crente e com o incrédulo. Ele ensinou que o maior pecado dos ancestrais, dos israelitas, foi não terem eles confiado em Deus quando passaram por provações. Em vez disso, procuraram ajuda de outras pessoas. Foram rebeldes e idólatras. Zacarias desejou que o povo de Israel entendesse o significado das palavras volta para mim. Essas palavras devem penetrar profundamente em seus corações. As pessoas voltam para Deus quando elas confiam em Deus e encontram o conforto de Deus em todos os tempos, especialmente nos tempos de necessidade. As pessoas tornam para Deus quando confiam em Deus. Quando as pessoas não confiam em Deus, suas obras e seus sacrifícios não são capazes de ajudá-los. Isto foi o que aconteceu com os ancestrais de Israel. No tempo de Zacarias, quando os israelitas estavam tentando reconstruir o templo, necessitaram de volta ao Todo-Poderoso por causa das provações e dos problemas que estavam enfrentando. Eles tinham que se apegar a Deus e depender dele, mesmo que a reconstrução do templo irritasse o imperador da Pérsia ou o povo vizinho. Deus falou, ele queria ajudar,
podia ajudar, de modo que os inimigos de Israel não pudessem se opor outra vez. Nós também precisamos ouvir esses ensinos do livro de Zacarias, que todos voltem a Cristo, apeguem-se a Cristo e não caiam. Ninguém se assuste e se desvie. Deus fala e fará o que diz. Quinto, agarrem-se a Cristo. João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta passagem, Jesus mostra como destruir a morte e como vamos sobreviver. Jesus é o antídoto da morte. A lei condenou Jesus, foi morto e sepultado, mas ressuscitou dos mortos. Como nos aproximar do nosso Redentor e Salvador? Apenas receba o Filho de Deus pela fé. Permaneça nele. Com ele seremos capazes de ir além da morte e do diabo. Pois o texto diz: quem nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aceite essa verdade maravilhosa de que Deus amou o mundo. Experimente um novo nascimento e a morte e o pecado não condenarão você. Não mais causar-lhe dano, tristeza ou dor. Aqueles que creem no Filho de Deus terão a vida eterna. Diga: sou um cristão e vou prevalecer. Tenho em minha vida o destruidor da morte, Jesus Cristo. Sexto, escute a Cristo. Jesus diz em Mateus 15, verso 16: bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Algumas pessoas ouvem o que Jesus diz, mas não creem no que ele está falando. Eles não creem porque as palavras de Jesus sejam as palavras do Pai. Não brinque com a fé. Eles esperam que o Pai lhes fale diretamente do céu e lhes dê o Espírito Santo diretamente. Eles esperam ouvir uma voz audível dos céus. Você ouvirá as palavras de Cristo, mas estas não são suficientes para atraí-lo. Sua razão diz que Cristo é somente um homem e suas palavras são palavras de homem. Mas se você gosta de refletir sua palavra, lendo-a, ouvindo-a sendo pregada e amando-a, logo você chegará ao ponto de dizer: verdadeiramente esta é a palavra de Deus. Desta maneira a fé vem ao lado da razão. Sétimo, a palavra nos purifica. João 15, verso 3 diz: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Nesta passagem, Cristo está oferecendo remédio para o veneno da arrogância, que está superestimando a santidade. Cristo está dizendo aqui: você não está limpo por causa do que você fez, do que sofre, do que produz. Somente a palavra de Deus pode fazer você puro. O Pai envia várias espécies de sofrimento, perigo, ansiedade, necessidade e tentação para você, a fim de que você possa pegar-se a palavra de Deus e ela possa funcionar poderosamente em você. Seu sofrimento não faz você mais limpo diante de Deus, mas leva você a pegar-se a palavra de Deus que purifica você. Como é bom a gente ouvir o pastor Ercílio, como é bom saber que ele está bem, e nós iremos orar agradecendo a Deus por essa palavra, pela vida e a família do pastor Ercílio e pela vida e a família dos nossos membros, dos irmãos da nossa amada igreja.
Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, em o nome de Jesus, pela vida do teu servo, pastor Hercílio, pela vida da sua família, da sua casa. Abençoa, Senhor, guarda, toma-o nas tuas mãos em nome de Jesus. Obrigado por palavras tão sábias que o teu servo tem trazido para ensino e para edificação da tua igreja. Te louvamos pela vida do pastor Hercílio. Também te pedimos que abençoe as famílias da nossa igreja. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos. Abençoa os nossos velhos, os nossos idosos. Abençoa, Senhor, as nossas casas, os nossos lares. Visita-nos, meu Senhor, e que nenhuma praga, que essa praga que está rodando ao nosso derredor, perto de nós, ela não entre na nossa casa nem na nossa vida. Guarda-nos e protege-nos, meu Senhor, e livra-nos deste mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns avisos para a igreja. Nós tínhamos na terça-feira a live de oração, que acontecia pelo Instagram toda terça-feira. E nós tínhamos nas quarta-feiras as salas de orações da UPH, da UMP e da SAF. E essa reunião acontecia na quarta-feira, sempre na quarta-feira, cada um em o seu aplicativo. E aí o que foi que a gente pensou? Em trazer essas reuniões da quarta-feira para a terça-feira, porque a gente estava tendo muitas lives, e aí a gente vai fazer apenas a terça-feira as reuniões de oração. Continua a live e o grupo de oração, a sala de oração dos homens com o UPH, a sala de oração com a UMP, com os jovens, e a sala de oração da SAF, todas as terças-feiras, às 20 horas, né? E aí a gente sempre vai divulgar os links dos aplicativos nas redes sociais da igreja, tanto no Instagram como no grupo de WhatsApp da igreja. Nós vamos estar divulgando no dia esses links para que os irmãos possam estar participando dessas salas de oração. Os pastores, eles vão estar interagindo em alguns dos grupos, não podem interagir nos 3 ao mesmo tempo, não tem como, mas vai estar interagindo sempre em alguns dos grupos, participando, não vai estar dirigindo. Quem vai dirigir da UPH é o presidente da UPH, a direção da UPH, da SAF da mesma forma, da UMP da mesma forma, certo? Então, só para avisar os irmãos. Então, terça-feira agora já será as salas de oração, que eram na quarta, vai acontecer na terça-feira, até para que a gente diminua um pouco essa quantidade de lives. É bom, a igreja está orando, está se movimentando, graças a Deus, mas a gente pensou em unir todos nesse propósito de oração na terça-feira. Um outro aviso que o conselho da igreja nos incumbiu de passar, é que esse ano agora, no mês de novembro, encerra-se o mandato dos presbíteros e diáconos da nossa igreja. E pensando nisso, o nosso manual, ele nos orienta, a Constituição da igreja orienta, que essas eleições elas aconteçam 3 meses antes de acabar esses mandatos. Como esse ano é um ano atípico para tantas coisas, também é atípico para a questão da eleição. Então, o conselho se reuniu no dia 12, no domingo passado, e resolveu marcar a eleição para esse ano. Nós pensamos bastante como era que isso ia acontecer, e ela vai acontecer no dia 27 de setembro de 2020, é o último domingo de setembro, e a igreja vai poder indicar nomes, tanto para presbíteros como para diáconos, até o dia 2 de agosto, é o primeiro domingo de agosto. E essa indicação ela deve ser por escrito, certo? Por exemplo, eu vou indicar um irmão da igreja para o cargo de presbítero ou para a função de diácono. Eu indico e mais 10 irmãos da igreja, eles vão dar o apoio assinando essa indicação, certo? Para que eu chegue ao conselho e o conselho faça parte de avaliação com esse irmão. Procure saber se as características da palavra de Deus nos orienta para a função de diácono e presbítero. Analise pela Bíblia e a gente conversa com esse irmão, o conselho, na verdade, conversa com esse irmão, avalia e aí vai dizer se ele vai para o pleito ou não, certo? E pede aos irmãos que podem fazer essa indicação.
E a gente pensou em mandar isso por e-mail, mas aí vai ficar um pouco complicado, porque teria que escanear essa parte toda. Então, a gente pensou que essa entrega pode ser presencial, ou ao pastor Júnior, ou a entregam, e aí a gente vai protocolar o recebimento até o dia 2 de agosto, certo? Quanto à eleição, será nomeada uma comissão eleitoral para a sessão eleitoral, ou seja, vai acontecer, essa reunião, a eleição ela teria que ser presencial. Nós não temos um aplicativo, essa parte toda. Como nossa igreja não é muito grande ainda, assim, com muitos membros, dá para que a gente faça isso acontecer. Então, o Conselho resolveu abrir uma sessão eleitoral aqui no templo, das 9 às 15. Vai ser nomeada uma comissão, essa comissão vai ficar aqui durante esse período, e eles vão estar recebendo os irmãos, vai ter a lista com o nome do irmão. É interessante que você traga um documento seu, né, que ele identifique com foto, de sua identidade, por exemplo, e aí você vai assinar na relação de membros da igreja, vai receber sua cédula, vai votar, vai depositar na urna. Às 15 horas encerra o pleito, encerra a questão da sessão eleitoral. Aí, a partir das 15 horas, entra uma nova comissão, que é a comissão de apuração. É tudo diferente esse ano. E essa comissão ela vai apurar os votos até às 17, ou até o tempo que seja necessário. E nesse mesmo dia, que é o dia 27 de setembro, no culto das 17 horas, nós iremos comunicar à igreja o resultado da eleição após a apuração, certo? Durante esse mês todo, esse mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro, nós estaremos dando instruções com relação a essa questão das eleições. Esse edital eu li aqui rapidamente, dei mais algumas informações, mas esse edital depois ele vai estar sendo publicado nas nossas redes sociais para que os irmãos possam tomar conhecimento. Quaisquer outras dúvidas, procurem os pastores da igreja e eles vão tirar essas dúvidas com relação à questão desse pleito. Tudo é novo para a gente, é uma nova igreja para um novo tempo, não é? Para uma nova década. Tudo está sendo novo, isso é o nosso novo normal, mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o melhor para a nossa vida e para a nossa igreja. Então, nós queremos pedir à igreja que ore por esse pleito, por essa eleição, que Deus dê sabedoria à sua igreja e ao conselho desta igreja para essas eleições, em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, que Ele cuide da sua vida, da sua família, todos esses dias, em o nome de Jesus. Até terça-feira, quando nos reuniremos para a oração nas salas de oração. Eu espero você em uma das salas. Que Deus abençoe a sua vida. Recebamos a bênção. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença, o poder do Espírito Santo, seja conosco aqui, seja com os meus irmãos espalhados por estas cidades, em suas casas, seja, Senhor, com teu povo, neste estado, neste país e no mundo, em o nome de Jesus. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos. Está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia.
Senhor.